Olá, sejam bem-vindos novamente ao Diário da Cidadania. Como prometido, nós iremos ter um segundo vídeo hoje, e é agora, evidentemente. São 8h04 da noite em Lisboa, hoje é dia 28/3, e nós vamos falar ainda sobre pequenos trechos do despacho número 3863-B de 2020, que nós falamos já no vídeo anterior. Se você não viu, pausa esse vídeo, veja o outro. É um pouco mais extenso. Esse aqui eu vou ser um pouquinho mais conciso, um pouquinho mais rápido, até porque não sobrou muita coisa para ser tratada, mas com certeza merece tratamento. Antes de mais, peço a vocês para se inscreverem no nosso canal, deixarem o seu gostei no nosso vídeo, e caso você queira me sugerir pautas, vem aqui embaixo no meu Instagram, no @CelioSauer, que você pode me mandar um direct com a sua sugestão. E agora sim, estamos de volta. Basicamente, esse assunto foi me perguntado por muitas pessoas que já tinham agendamento com o CEF para essas datas, agendamentos que inclusive foram cancelados, e outras tantas pessoas, quando verificaram que no decreto lá fala-se de permanência regular, perguntaram se poderiam viajar. E aí nós temos, obviamente, que retornar ao decreto, porque lá tem algumas previsões para casos urgentes, casos onde viagens permitem, por exemplo, o tratamento de agendamentos por parte do CEF. Então nós estamos falando de uma excepcionalidade, não vai se aplicar a todos os casos, vai se aplicar a alguns casos. Nós vamos dar uma conferida no decreto. O despacho. O despacho é de 27 de março, nós já falamos sobre isso, é basicamente o mesmo despacho, lembrando que ele vem a considerar as necessidades de reduzir os riscos para a saúde pública associados ao atendimento, quer em nível de trabalhadores do CEF, quer nos próprios utentes desses serviços públicos. Então, basicamente, ele vem aí para organizar o CEF no sentido de reduzir o número de atendimentos prestados por este órgão, para que nem seus funcionários fiquem doentes e nem eles sejam agentes transmissores da pandemia que atualmente está a ocorrer em Portugal. Basicamente, nós temos no número 4 desse despacho a seguinte expressão: admite-se o agendamento urgente por decisão dos diretores regionais que ateste estes motivos nas seguintes situações urgentes. Então temos duas situações que o CEF admite como urgentes para que ocorra atendimento presencial em suas delegações. A primeira, cidadãos que necessitem de viajar ou que comprovem a necessidade urgente e inadiável de se ausentarem do território nacional por motivos imponderáveis e inadiáveis. Então, lembrando que esses motivos têm que ser analisados pelos diretores regionais e, depois de analisados, que é permitido o atendimento, ou pode também ser negado este atendimento, certo? E a situação B, cidadãos a quem tenham sido furtados, roubados ou extraviados documentos. São essas as duas situações que o despacho prevê, certo? A possibilidade de um agendamento urgente para comparecimento no CEF. Para efeitos de emissão urgente de passaportes, então agora aos cidadãos portugueses, por exemplo, que ainda não têm passaporte e necessitam, por razão, de novo, urgente e atendível, certo? Não pode ser, volta aqui para mim por favor, não estamos falando aqui de casos mais levianos, onde, por exemplo, eu tinha comprado uma viagem de férias para passear em Bali ou para visitar a família no Brasil ou em Angola e não quer perder esta viagem de passeio. Não, estamos falando aqui de casos inadiáveis e casos que são de motivos assim fortíssimos de que você necessita realizar a viagem. Então, nada leviano, certo? Casos de urgência eu costumo dizer. Urgência é algo grave. Sempre que falamos em urgência, lembramos, por exemplo, de UTI, num hospital, que é uma coisa, uma internação extremamente grave. Nós não lembramos de uma batida de dedinho na quina da mesa de casa. Então, coisas graves, certo? Basicamente, aqui então,
Temos, para efeito de emissão urgente de passaportes, apenas são considerados pelo CEF os pedidos em caso de força maior ou outras urgências devidamente comprovadas. Então, a palavra é essa, a expressão é essa, devidamente comprovadas. Por quê? Porque o que se quer é os casos urgentes, realmente urgentes, certo? Ganham a excepcionalidade de serem tratados. Os que não são urgentes, os que, de certa forma, são ocasionados ou porque a pessoa se antecipou, comprou uma viagem e não se preparou a tempo hábil, certo? Ou que a pessoa contava com a possibilidade de viajar porque iria ao CEF, isto não vai ser considerado como urgência, pelo menos ao meu entendimento. Aqui no decreto, aí tem as delegações que, de certa forma, vão estar a tratar desses pedidos de urgência, que vão estar a despachar esses pedidos de urgência, né? E o endereço eletrônico aqui para que seja feito o pedido para comparecer ao CEF. Lembrando que, obviamente, nos casos onde houver o furto ou roubo de um documento, caso onde há furto ou roubo de documento é um infortúnio que acomete a vida de uma pessoa, certo? E a partir do momento que você fizer o registro da ocorrência, até a própria autoridade policial poderá notificar o CEF sobre a situação e a partir daquela notificação do CEF, certo? Poderá o CEF de decisão própria agendar um horário para que trate do seu problema do furto ou do extravio de um documento. Agora, evidentemente, se a autoridade policial que fez o registro da ocorrência não entrar em contato com o CEF, cabe a você entrar em contato com o CEF. E lembrando que o que nós estamos falando agora aqui são casos onde a avaliação do CEF vai poder permitir ou vai inibir, certo? Ou seja, não vai permitir daí vocês a terem um atendimento de urgência, certo? Eles vão avaliar qual é o caso e se a urgência realmente se aplica a este caso. Temos aqui também, adiante, que os atendimentos que se encontravam previstos no Sistema Automático de Pré-Agendamento SAPA, ou seja, manifestação de interesse, certo? Tô colocando isso porque nós já falamos isso no outro vídeo, nem todo mundo viu o outro vídeo, então se você está vendo somente este, certo? Eu aviso, os sistemas das manifestações de interesse, o sistema automático de pré-agendamento do SAPA, certo? Tem seus agendamentos, tem seus atendimentos no momento suspensos, certo? Estão suspensos, vão retornar depois, só fiz uma menção aqui. E a presença dos trabalhadores do CEF, isso aqui é para responder já uma outra questão que tem me vindo bastante, certo? Para que eu possa responder para vocês. A presença dos trabalhadores do CEF para a prestação de serviços essenciais é realizada em regime de rotatividade, observando-se as determinações vigentes em matérias e formas de alternativas de trabalho, designadamente o teletrabalho. Então volta para mim. Volta para mim, por favor. Então, basicamente, o CEF parou de trabalhar? Não, certo? O CEF é um dos serviços talvez mais essenciais, certo? Aqui em Portugal, com certeza o mais essencial na vida do imigrante. Então parou de trabalhar? Não, não parou de trabalhar. O que está acontecendo? Estão trabalhando em regime de rotatividade. Ou seja, tem um funcionário a trabalhar enquanto tem um ou dois, certo, que estão fora do serviço, que estão às vezes a trabalhar em outras delegações, porque nas outras delegações há alguém que está de baixa, então eles estão cobrindo, por exemplo, esses funcionários. O que isso significa? Que o CEF está trabalhando com menos funcionários. Funcionários que estão em casa estão sendo dedicados ao teletrabalho. E aí eu gosto de fazer a seguinte lembrança. Você que tem MI, manifestação de interesse, que não foi aceita ainda, poderá ter o seu pedido tratado por esses inspetores, por esses funcionários do CEF que estão trabalhando em regime de teletrabalho. Então veja, não é porque o CEF próximo à sua casa ou a delegação em que o seu amigo foi está fechada e não está de portas abertas a atender todas as pessoas que o CEF parou de trabalhar. Não, muito pelo contrário. Continua trabalhando dentro do possível rotativamente, ou seja, deslocando funcionários às vezes a outras delegações para cobrir outros funcionários que estejam de baixa e
em alguns casos, inclusive através de teletrabalho, que daí beneficia aqueles processos de manifestação de interesse, por exemplo, que não tinham sido analisados e que constantemente nós estamos tendo informação de que estão sendo analisados todos os dias, com exceção sábado e domingo, mas estão sendo analisados, tá bem? Basicamente, para lembrar vocês, este decreto, esse despacho, né, a segunda vez que eu falo decreto, tô com algum decreto na cabeça, mas esse despacho, ele foi publicado e entrou em vigor ontem, no dia 27. Pois bem, era esse o nosso material de hoje. Agradeço imensamente a vocês, desejo muita força, boa sorte a quem esteve conosco e principalmente a quem tiver um caso desses de urgência, teve documento roubado, extraviado, alguma coisa assim e precisa de atendimento no CEF. Hoje é só e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.